Isso aqui é outra profecia, ó. Mateus 12, verso 21. Em seu nome os gentios confiarão, certo? Isso está aqui, ó. Na versão, tanto grega quanto aramaica da Nova Aliança, está escrito dessa forma. Em seu nome os gentios confiarão. No texto hebraico massorético, olha como está escrito. Ele não será exterminado, nem será exterminado, e a sua lei e as nações serão salvas. E a sua lei e as nações serão salvas. Tá. O que tem de gentil aqui? Não tem nada, né? Agora vamos ver a versão da Septuaginta. Ó, no final desse verso de Isaías 42, verso 4, em seu nome os gentios confiarão, certo? Então o Messias estava citando Isaías 42, verso 4, de uma versão mais antiga, provavelmente a versão hebraica da qual a Septuaginta foi traduzida, né? E não esse hebraico massoreta, né? Que veio inclusive depois dele, né? Modificado, onde coisas que apontam para o Messias, nitidamente eles mudaram, né? Então olha só, em seu nome os gentios confiarão. Nas Bíblias aí traduzidas do texto hebraico massorético, não tem essa parte em Isaías 42, 4. Inclusive, abra sua Bíblia aí em Isaías 42, 4. Provavelmente esse texto não vai estar dessa forma aqui, ó. Provavelmente vai estar dessa forma aqui, ó. Essa forma, ó, do texto hebraico massorético. Ó. E a sua lei as nações serão salvas. Certo? Então, olha só. Por que logo as coisas que incluem o Messias, eles ocultaram? Eles mudaram ali uma letrinha para tentar mudar a palavra, tiraram alguns versos. Por quê, né? Sabe? A gente não pode ser inocente, não. O negócio é sério. Isaías 53, que assim, é outra referência que aponta diretamente para o Messias. Os judeus ortodoxos, eles falam que Isaías 53 aponta para Israel, e a gente vai entender o porquê que eles não conseguem enxergar o Messias de jeito nenhum. Isaías 53, mais uma vez, é igual Salmos 22. Qualquer pessoa que acredita em Cristo vai enxergar ele lá o tempo todo. Esse, para mim, é o mais claro de todos, né? A pessoa que não enxerga o Messias ali, olha, tem que estar assim, ó. Com todo respeito, mas tem que estar assim, ó. Porque ali tá falando tudo que ele passou, assim, um resumo do que ele passou. Só que lá em Israel, né, os judeus ortodoxos, né, os que seguem ali, eles não enxergam o Messias, né, Yeshua no caso, eles pensam que outro Messias ainda vai vir, estão aguardando o suposto Messias que ainda vai vir, e eles falam que Isaías 53 é uma referência a Israel, ou seja, eles falam que Isaías 53 é referência a um povo e não a uma pessoa. Como se o servo sofredor fosse um povo e não o Messias. Só que os próprios rabinos antigos falavam que Isaías 53 falava do Messias. Aí o Messias verdadeiro veio, cumpriu Isaías 53, muitos deles negaram, aí o que eles fizeram? Começaram a interpretar que Isaías 53 fala de Israel. Olha só. Mas vamos aqui entender uma coisa, né? Como eu falei, por mais que seja uma referência clara, existe sim algumas coisas que foram mudadas que deixariam ainda mais claro que é o Messias. Mas eles tiraram para não deixar tão explícito e conseguir estabelecer essa visão enganosa que Isaías 53 é Israel. Então Israel se sacrificou por outras pessoas. Israel foi ferido por causa das enfermidades, dos pecados de outras pessoas, é isso? Foi Israel mesmo? Sabe? Mas vamos lá. Primeiro verso 8 aqui, ó. Foi ferido ou morto? Vamos lá. No texto hebraico massorético está escrito da seguinte forma: por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aqui está falando que o servo sofredor foi ferido. Então Israel foi ferido por causa do meu povo. Meu povo não é Israel, foi ferido por causa dele mesmo. Percebe que não fecha de jeito nenhum que Isaías 53 é Israel. Mas vamos lá. Foi ele ferido. Agora vamos ver aqui a Septuaginta, né? Como eu falei, é uma versão mais antiga do Antigo Testamento, mesmo que seja grega, tá? Inclusive é antes da época do Messias. Por isso que em muito ela vai se manter mais próxima do original do que o texto hebraico massorético. Ó, em sua humilhação, seu juízo foi tirado, quem declarará sua geração?
porque a sua vida foi tirada da terra por causa das iniquidades do meu povo, ele foi levado à morte. Tudo bem que aqui no texto hebraico massorético fala, ele foi cortado da terra dos viventes, beleza. Só que vocês não acham que mudar aqui, um pouquinho só, foi ferido por morto, não pode fazer uma diferença para a interpretação de uma pessoa que talvez não reconheça Yeshua como Messias? Quando ela lê aqui, ó, ele foi morto por causa da iniquidade do meu povo. Poxa, qualquer pessoa que crê em Cristo sabe, ele foi morto por causa da iniquidade do seu povo. Agora, quando coloca ele foi ferido, aí já, tá, bem, Israel foi ferido, Israel foi escravo no Egito, você percebe como que é sutil o negócio? Eles mudaram ali uma pequena palavra só para tentar tirar que ali falava tão claramente do Messias, né? Mas vamos lá, isso ainda não é o pior não, tá? Isso aí é mínimo perto dos dois outros que eu vou mostrar aqui. Onde o servo foi enterrado? Próprio Isaías 53, no verso seguinte, verso 9, olha só. Texto hebraico massorético vai falar, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Beleza. Na Septuaginta também coloca, parecido, tá? Nesse caso, a Septuaginta e o texto massorético estão bem parecidos. Ó. E o rico pela sua morte, porque ele não praticou iniquidade, nem ofício com a boca. Beleza. Agora, olha o que está escrito no manuscrito do Mar Morto, Isaías 53, verso 9. Então fizeram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos o seu túmulo. Aqui não está falando de morte, está falando de túmulo. Interessante, não é? Embora ele nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano algum na sua boca. Eu até coloquei aqui ó, a palavra para túmulo, bonto de bomet. Beleza. Tá, mas qual que é a diferença? Por que o texto dos manuscritos do Mar Morto coloca com os ricos o seu túmulo, enquanto que a Septuaginta e o texto massorético coloca com o rico esteve na sua morte? O que muda aí? O que muda é justamente o que é relatado ó, em Mateus 27, dos versos 57 a 60. Ó, José de Arimateia, só para contextualizar, quem talvez não saiba, José de Arimateia, que era uma pessoa influente e rica da época, discípulo do Messias, tá? Ele pediu o corpo ó, de Jesus. Pilatos ordenou que o corpo lhe fosse dado, então José tomou o corpo, envolveu-o em um manto de linho fino e colocou-o no seu próprio túmulo novo, que foi cavado em uma rocha, e eles rolaram uma grande pedra e a colocaram contra a porta do túmulo e foram embora. Ou seja, José de Arimateia separou um túmulo entre os ricos para o Messias, porque José de Arimateia era alguém que tinha muito dinheiro na época do Messias. Ou seja, esse texto de Mateus 27 confirma essa versão de Isaías 53 dos manuscritos do Mar Morto. E com os ricos o seu túmulo, José de Arimateia tomou o corpo do Messias, o envolveu em um manto de linho fino e colocou no seu próprio túmulo novo, que estava entre os ricos. Percebe que o texto do Mar Morto confirma isso, enquanto que nem a Septuaginta e o Massoreta é tão claro nesse sentido. Ó. Com o rico esteve na sua morte, beleza. Até pode remeter a isso também, porém não é tão claro quanto a versão do Mar Morto, e com os ricos o seu túmulo. Percebe só? Aí agora a gente vai entrar aqui, ó, talvez no ponto assim, outro ponto que ó, faz diferença, viu? Você vê assim que não foi ocultado por acaso esse contexto não. Isaías 53, agora no verso 11, tá? Vamos entender aqui, ó. Primeiro eu vou ler texto hebraico massorético. Isaías 53, verso 11, ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque ele levará sobre si as suas iniquidades. Beleza. Para quem segue o Messias, nitidamente aponta para ele. Para quem não segue, a pessoa já tem dificuldade de enxergar, não é? Ó, ele justificará muitos, a justificação pelos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Certo, para a gente é tranquilo enxergar Cristo aí, né? Mas e para quem não crê nele? Para quem foi doutrinado a vida inteira que ele é um falso Messias? A pessoa já vai ter dificuldade de enxergar, certo? Aí vocês vão entender como que foi dificultado ainda mais para eles não enxergarem. Olha só, a versão da Septuaginta, olha como que tá.
Isaías 53, verso 11. Também ao Senhor se agrada tirar do trabalho da sua alma para mostrar-lhe a luz e formá-lo com entendimento. Por que mostrar a luz não está incluído no texto hebraico massorético? Por que esse trecho não foi incluído? É uma pergunta que eu faço. Vamos ver aqui o manuscrito do Mar Morto? Ó, lembrando que o manuscrito do Mar Morto, geralmente, a maioria dos livros, eles não têm inteiros, tá? Mas o livro de Isaías, sim. O livro de Isaías, ele foi preservado inteiro, tá? Tem a versão completa do livro de Isaías dos manuscritos do Mar Morto. Inclusive, eu tenho até o link aqui, online, né? Depois eu posso disponibilizar. Ó, do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e encontrará satisfação. Olha só, do sofrimento da sua alma, ele verá sua luz e encontrará satisfação. Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 11. Você encontra esse trecho na versão do Antigo Testamento da sua Bíblia? Ele verá a luz e encontrará satisfação? Ou nessa versão aqui da Septuaginta mesmo, ó, para mostrar-lhe a luz e formá-lo com entendimento? Ou você, na verdade, só vai encontrar isso aqui, ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Beleza, como eu falei, para quem segue o Messias, é fácil enxergar ele aí, mas e para quem não segue? Agora, olha só, ele verá a luz e encontrará satisfação. Por que eles ocultaram justamente luz no contexto? É o que ele fala, e falou várias vezes, mas eu peguei aqui um trecho, ó, João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas encontrará para si a luz da vida. Ou seja, Isaías 53 confirma que ele é a luz do mundo, que após o sofrimento ele encontraria a luz. Inclusive, luz nesse contexto está ligado ao quê? A ressurreição. Depois do sofrimento, de tudo que ele passou, ele teria a sua ressurreição. É isso que o contexto está falando, porque luz está ligado à ressurreição. Haja luz em Gênesis 1:3 é uma referência à ressurreição do Messias, de uma forma atemporal. Assim como Gênesis 1:2, quando havia trevas sobre a face do abismo, está conectado diretamente com o momento que ele foi crucificado, que havia trevas naquele momento. Então percebe que nada é por acaso e que esse trecho, né, de Isaías, principalmente do Mar Morto, mas da Septuaginta em partes também, confirma o quê? Que ele é a luz do mundo e que ele haveria de ressuscitar. Porque isso acabou. Qualquer pessoa que, não, Isaías 53 não fala desse Messias que vocês creem. Isaías 53 fala do nosso povo que é Israel. Porque o nosso povo sofreu, nosso povo ficou enfermo, mas o nosso povo ressuscitou? Não, né? Isso é só o Messias que fez. O nosso povo é a luz do mundo? Claro, o povo do Criador é a luz do mundo, mas nós só podemos ser luz através do Messias. Sem ele, nós não podemos. Então, aqui nesse trecho, é a prova, assim, total que Isaías 53 fala do Messias. Só que nessa prova mais explícita, adivinha? Eles tiraram, né? Óbvio. Negaram o Messias, são negadores de texto, aí eles quiseram não incluí-la, né? Então esse também é outro, assim, sutilmente que eles tentaram tirar. Gente, o negócio não é brincadeira, não. Por isso que a gente tem que ter um estudo minucioso da palavra, tá? Por mais que pra gente, em relação a crer no Messias, isso não vá mudar, né? Porque a gente já crê, mas em relação a outros assuntos pode sim fazer diferença, tá? Agora, imagina para quem não crê, como que um ocultamento de um trecho ou de outro faz diferença, certo? Porque aqui é uma prova clara que ele ressuscitou e que ele veria a luz, que ele é a luz do mundo, certo? Então esse texto de Isaías do Mar Morto, ó, explicitamente confirma que ele é o Messias, né? Muito incrível isso. Mas enfim, outras versões que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se aqui não está atualizado, mas ó, menor do que os anjos ou menor do que Deus? Olha como que está no texto hebraico massorético. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Na Septuaginta já coloca menor do que os anjos. Em Hebreus é colocado o quê? Quando vai falar do Messias? Um pouco inferior aos anjos. Ou menor do que os anjos, depende da tradução. Ou seja, Hebreus 2,7, isso a gente já sabe, né? Hebreus 2,7 confirma o quê? Salmos 8, verso 5. Só que no texto hebraico massorético, eles colocaram, em vez de anjos, colocaram Deus. Então olha só. E detalhe,
no manuscrito do Mar Morto, eles colocam anjos. Na Peshitta, eles também colocam anjos. Na Vulgata Latina, eles colocam anjos. E no Targum, eles colocam anjos. Então, só o texto hebraico massorético que eles colocaram menor do que Deus. Só para que não fosse tão claro que fala exatamente aquilo que foi confirmado em Hebreus 2:7. Mais um texto que sutilmente eles tentaram modificar uma pequena coisa para dizer, não, ó, isso aqui está dizendo uma coisa, ele lá diz outra. Sendo que, na verdade, não, né? A gente sabe.